Nessa semana, mudanças na Lei Maria da Penha. Para entender e explicar melhor sobre os impactos dessa alteração, o Fast News recebe agora a especialista no enfrentamento à violência doméstica, a promotora de justiça, Valéria Scaranci. Muito boa tarde, promotora. Muito prazer tê-la conosco aqui no Fast News. Boa tarde. O prazer é todo meu diante de um momento tão importante como esse, né? Para nós que enfrentamos a violência contra a mulher. Exatamente. Eu queria então que a senhora explicasse essa principal alteração agora nessa legislação. A lei, ela trouxe duas alterações extremamente importantes. É uma lei pequena, mas é uma lei muito grande em termos de importância, em termos de relevância para as mulheres que sofrem violência. Ela alterou, basicamente, as medidas protetivas e a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, quanto às medidas protetivas, que representam uma estratégia importantíssima para livrar as mulheres da situação de violência, essa lei modificou o tipo de prova. Agora basta o depoimento da vítima, está expresso na lei, que é uma averiguação rápida daquela violência, e o depoimento da vítima, ele ocorre em cognição sumária. A vítima deve ser ouvida perante a delegacia de polícia ou autoridade policial, qualquer depoimento. Uma outra alteração relevante quanto às medidas protetivas foi a questão do perigo. Agora houve uma inversão. A autoridade, ao invés de justificar pela existência de perigo, deve dizer: neste caso não há perigo para afastar as medidas protetivas. Ou seja, em regra, pela lei, se entende que em violência doméstica e familiar existe perigo e deve haver medidas protetivas. E essas medidas protetivas não ficam vinculadas a um processo, a uma ação, ficam vinculadas, então, ao risco para a mulher. Só poderá haver a revogação dessa proteção quando o risco não existir mais, mesmo que não tenha processo, mesmo que não tenha boletim de ocorrência ou uma ação civil, por exemplo. E o último aspecto, quanto às medidas protetivas, que também é fundamental, é o seguinte: a lei não exigia nem o registro de BO, nem que aquela violência ela fosse tipificada, ou seja, que configurasse uma infração penal, um crime, para que a mulher tivesse proteção. Mas muitos juízes, muitas autoridades eram resistentes em conceder a proteção quando não havia um crime específico na lei. Agora, com essa modificação, a lei é expressa. A medida protetiva, então, é vinculada ao perigo e não depende de uma tipificação penal. Por exemplo, uma violência psicológica que não se enquadre nos exatos termos da lei justifica a proteção da mulher, que é também para a mulher e seus dependentes. Então, essa é a primeira modificação, extremamente importante, já que as medidas protetivas, segundo estudos no Brasil, no mundo, são medidas que salvam vidas. Promotor, agora a pergunta do nosso... Olá, pois não? A promotora, agora a pergunta então do nosso comentarista Diogo Schelp. Doutora, enfim, a senhora vai poder completar, né? Havia mais uma mudança, mas eu aproveito para perguntar se, trocando em miúdos, o efeito dessas mudanças vai ser principalmente o de estimular que as mulheres, de fato, denunciem as violências sofridas. Quer dizer, se essas mudanças tiram, né, do caminho obstáculos para que as mulheres pudessem, então, se sentir seguras para fazer as denúncias. É isso? Com certeza, Marcelo, Diogo, essa alteração, ela facilita o acesso da mulher à justiça, à proteção e, sem dúvida, é um estímulo para que as mulheres, então, rompam o silêncio. E nós sabemos, eu atuo nessa área há muitos anos, há décadas, que romper o silêncio é a principal estratégia para se evitar o feminicídio, para se evitar uma violência mais severa. Então, pela lei, as mulheres têm proteção, mesmo que elas não registrem boletim de ocorrência, mesmo que aquela violência não configure um crime previsto em lei. Então, basta uma violência mais genérica e um perigo para que ela e seus filhos sejam protegidos. Sem dúvida, um facilitador muito importante, né, promotora? A gente tem observado o crescimento dos casos, mas eu queria que a senhora explicasse. Quer dizer, hoje as mulheres têm, de fato, um acesso, é por isso que há esse crescimento. Muita coisa acontecia e ficava escondida, infelizmente. Pois é, Marcelo, os índices, eles têm uma variação, né? Por exemplo, feminicídio, no ano retrasado, os índices aumentaram,
em 1,6%, depois houve uma queda, e no último ano um aumento do feminicídio. Essa oscilação dos índices de violência contra a mulher se deve a 2 fatores. Bom, primeiro, quanto à violência, aquela violência mais comum, que não é o feminicídio, há sem dúvida uma conscientização das mulheres, né? Há alguns anos, as pessoas pensavam que isso era uma questão privada, que não adiantava registrar boletim de ocorrência ou pedir medida protetiva. Então, há um aumento das notícias, sim, em razão da conscientização das mulheres, da população. Mas há também, ao mesmo tempo, um aumento da violência. Há estudos que apontam que quanto mais as mulheres se tornam donas dos seus direitos, mais independentes, maior a violência. Se nós pensarmos, por exemplo, o Brasil está entre os 5 países mais violentos do mundo. Países como o Irã, em que as mulheres não têm nenhum direito, os índices de violência contra a mulher, de feminicídio, são menores. Por quê? Porque as mulheres não resistem, porque as mulheres não conseguem se opor e exercer os seus direitos. Então, na mesma medida em que as mulheres ganham seus direitos, há uma resistência maior. Diogo Schelp. Promotora, existem também medidas, né, cada vez mais sendo adotadas, leis sendo criadas no Congresso, principalmente para atender as crianças, né, vítimas, inclusive às vezes crianças que ficam órfãos por feminicídio. Em que pé está isso? O que ainda precisa avançar no sentido de proteger as crianças de famílias em que há violência doméstica? Eu acho essa pergunta fundamental, Diogo, esse questionamento, porque muitas pessoas ainda imaginam que a violência contra a mulher é uma violência contra a mulher. Não. Uma violência contra a mulher é uma violência contra a família. Os filhos e filhas sofrem com essa violência, mesmo que não sejam agredidas e agredidos. Simplesmente por testemunhar a violência, isso prejudica o desenvolvimento físico, psíquico e relacional dessas crianças. Então, mulheres sofrem violência, os seus filhos também são vítimas, mas ainda há uma tendência, tanto no sistema de justiça como na sociedade, em se pensar, ele agrediu a mulher, mas ele é bom pai. Não, quem agride a mulher, na verdade, agride a família. Uma das mudanças da lei, aliás, é importante por isso. A lei agora expressamente prevê a mulher e seus dependentes devem ser protegidos. E, além disso, a lei presume que, se a violência acontecer no âmbito afetivo, ou seja, relacionamento íntimo, homem e mulher, mulher e mulher, familiar ou doméstico, a lei se aplica. Então, não cabem mais aqueles questionamentos. Foi uma briga de irmãos, é a violência do filho contra a mãe. Não, afetivo, doméstico ou familiar está na Lei Maria da Penha. Em relação aos órfãos dessa violência, por muito tempo, quando a lei surgiu, se pensava no autor da violência e na vítima da violência, se esquecendo dos filhos, né, que são diretamente atingidos, mesmo quando não há morte. Há alguns projetos, por exemplo, em São Paulo, para se conceder um pagamento para esses filhos, como se fosse uma pensão, assegurando, então, que eles consigam sobreviver e se restabelecer, na medida do possível, quando a mãe é morta pelo próprio pai. Com quem essas crianças ficam, em que condições essas crianças ficam. Mas essa reflexão acho que é fundamental. Não se pode pensar que a violência contra a mulher não produz reflexos para os filhos. E a separação não resolve a violência contra a mulher, porque aquele homem ele vai repetir o mesmo padrão com uma nova parceira e com a filha. Agora, promotora, a efetividade, de fato, dessas medidas aí protetivas, de fato, a senhora disse um avanço agora, então ela vai poder comunicar diretamente aí às autoridades. Isso está funcionando, esse ambiente mais acolhedor também, até nas delegacias, aquelas postos, protocolos que estão sendo aí justamente aí mudados. Nós tivemos o caso que também envolveu o ex-jogador Daniel Alves. Como é que a senhora avalia a situação hoje do país? Sim, nós somos um país em evolução, né? Eu trabalho com a Lei Maria da Penha trabalho com violência contra a mulher antes de existir a Lei Maria da Penha. E assim, a mudança daquela época para hoje é uma mudança gigantesca. Primeiro porque a sociedade reconhece a violência, enxerga a violência, as autoridades são capacitadas, estão sendo criados mecanismos, por exemplo, estruturas para atender essas mulheres. Tem uma lei recente que estabelece que todas as delegacias de defesa da mulher, elas devem funcionar 24 horas, que as mulheres devem ser atendidas prioritariamente por mulheres. Mas, claro, é mais fácil mudar as leis
do que mudar na mentalidade das pessoas, né? O Brasil é um país marcado pelo machismo, pela discriminação, isso faz parte de todas as estruturas. Então, as leis existem. O que é necessário ainda é conscientizar a população, porque a população também revitimiza muito as mulheres e também todas as autoridades que atuam com essas mulheres. Mas há, por exemplo, salas lilás, há um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que obriga os juízes a não julgar, a se despir de preconceitos, de estereótipos para julgar essas causas. Muito tem sido feito. Diogo Schelp. Doutora, existe, recentemente, né, foi relançado, PRONASSE, um programa de segurança por parte do governo federal, com foco justamente na questão da violência doméstica, da proteção das mulheres. Tem a questão, por exemplo, de uma parceria, né, a ajuda do governo federal para que, por exemplo, os estados tenham as rondas, né, para verificar a situação das mulheres que estão sob ameaça. Qual é a efetividade desse tipo de medida? Bom, vou falar por experiência própria. Na verdade, em São Paulo, eu e uma outra colega, nós instituímos aqui em São Paulo, fomos as criadoras, junto com a Prefeitura Municipal, de um projeto que chama Guardiã Maria da Penha. Então, em alguns estados chama Ronda e outros estados chama Guardiã Maria da Penha. Então, são guardas que são capacitados e capacitadas para atender as mulheres vítimas de violência. Esse programa é fundamental, porque o lugar mais perigoso para uma mulher não é a rua, não é o beco escuro, mas é a sua própria casa. É lá que as meninas são estupradas, é lá que as mulheres são atacadas ou mortalmente feridas. E se a casa da mulher é o lugar mais perigoso, é para lá que essas equipes vão. São equipes capacitadas, são equipes que devolvem a segurança, a credibilidade. Em São Paulo, por exemplo, o programa existe desde 2014. Nós nunca tivemos nenhuma vítima morta inserida no programa. Conversamos sobre essa alteração importante na Lei Maria da Penha com a promotora Valéria Scaranci, que trabalha há décadas em relação à violência da mulher. Promotora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigada, Marcelo, Diogo, por poder trocar as experiências e levar essas informações tão importantes para nós, que estamos no dia a dia tentando mudar um pouquinho a realidade das mulheres. E até a próxima. Parabéns pelo trabalho, claro, sempre à disposição aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Vamos dar